O noticiário colorado esteve muito movimentado nesta segunda-feira. Notícias vindas do departamento médico preocupam a torcida colorada. Alguns jogadores tiveram lesões diagnosticadas e, com isso, ficam de fora de suas seleções na data FIFA. Entretanto, a expectativa é de recuperação para o retorno do Campeonato Brasileiro, no dia 26 de novembro, contra a equipe do Red Bull Bragantino, no estádio Beira-Rio. A gente fala também a respeito das movimentações do mercado. Por quê? Um volante é sondado pelo Internacional, com credencial para chegar assumindo a titularidade de Johnny, que será vendido para o futebol europeu ao final desta temporada. A gente fala também sobre o sonho por Gustavo Scarpa, que está oficialmente aberto no estádio Beira-Rio e alimentado pelas duas chapas que concorrem à presidência do clube a partir de 2024. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira. Vamos começar falando a respeito da folga dos jogadores. Mais um dia, o Inter se reapresenta somente na próxima quinta-feira para iniciar os trabalhos de preparação pensando na partida contra o Red Bull Bragantino. E aí, o Inter vai ter em torno de 10 dias para se preparar para este jogo, ininterruptamente. O Inter vai trabalhar pensando na partida que se tornou uma decisão pelas pretensões do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Quem cogitava, o Inter vai entregar para o Red Bull Bragantino, o clima no vestiário colorado não tem nada disso, porque se entende que a necessidade de uma vitória dentro de casa é muito grande pela situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero atualizar o departamento médico do Internacional. Por quê? Alguns jogadores que serviriam às seleções de seus países tiveram lesões e com isso estão cortados dessas listas e não vão atuar na data FIFA. São 3 jogadores. Um deles é Ener Valencia. O Ener Valencia, atacante, não vai disputar as partidas pela seleção do Equador durante essa data FIFA, porque ele teve na partida contra o Palmeiras um desconforto muscular, um desgaste físico que o tira dessas partidas de sua seleção. Entretanto, de acordo com o Internacional e as pessoas que eu conversei, Ener Valencia estará no jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo dia 26 de novembro. Ele teve esse desgaste muscular, não se recuperaria a tempo para jogar pela seleção do Equador, mas passará por tratamento em Porto Alegre que o dará condições de enfrentar o Bragantino no dia 26 de novembro, no outro domingo. O Internacional vai acabar jogando. Então essa é uma boa notícia para o Internacional. O Ener Valencia não vai desfalcar o time. Outros jogadores também foram cortados. Caso, por exemplo, de Charles Arangues, que também teve um desgaste físico e sequer convocado foi para a seleção chilena. O Arangues não teve ainda um diagnóstico divulgado pelo Internacional, mas a tendência também é que o Arangues tenha condições para o próximo jogo. Só que tem um detalhe. Para a partida contra o Red Bull Bragantino, o Arangues está fora, porque ele levou contra o Palmeiras o 3º cartão amarelo. Portanto, mesmo que ele se recupere desse desconforto físico na partida contra o Red Bull Bragantino, ele não vai atuar. E a tendência é que o Bruno Henrique seja titular nessa partida. O terceiro jogador que está cortado de sua seleção é Johnny, mas não é por um problema muscular. O Johnny teve uma entorse no tornozelo direito e será reavaliado diariamente para saber se terá condições de jogar contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que não, e que o Johnny seja preservado dessa partida. E aí, Rômulo ou Gabriel assumem a vaga como titular. Mas, obviamente, isto depende da reavaliação que vai acontecer com o jogador ao longo da parada da data FIFA, onde ele vai estar tratando este problema no tornozelo, tá? Uma última lesão está envolvendo o lateral esquerdo Dalbert. O Dalbert também teve um desconforto no joelho direito e será reavaliado durante a semana, tá? Não deve também jogar contra o Red Bull Bragantino. E aí o Nico Hernandes viraria o titular da posição, porque o René ainda não tem condições de se recuperar. O Inter pode ter, por exemplo, o retorno do Gumalho para esse jogo, mas a gente está falando de algo daqui a 15 dias, tem muita coisa para acontecer até lá, tá? Mas o diagnóstico dos jogadores é esse. Existem preocupações para a sequência do Campeonato Brasileiro, em especial com o Johnny e também com o Charles Arangues, tá?
Vamos avançar na pauta porque eu quero falar sobre mercado de transferências. Inclusive, na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Gustavo Scarpa, repercutindo uma notícia que veio da Inglaterra e que coloca o Gustavo Scarpa em condições de ser sondado ou de ser, inclusive, negociado com o Internacional. Por quê? É porque o Nottingham Forest aceita liberar o Gustavo Scarpa por 4 milhões de euros. E é um valor relativamente pagável pelo Internacional, que até promete fazer investimentos na próxima temporada, seja com o presidente Alessandro Barcelos, ou seja, com o candidato à presidência Roberto Melo. E ao longo do dia, novas informações vieram em relação a isso, tá? Do lado da atual gestão, a gente já sabia que o Gustavo Scarpa é um jogador monitorado pelo departamento de futebol, monitorado pelo CAP. Portanto, está sendo monitorado e o Inter, com a atual gestão, pode entrar na briga pela contratação do Gustavo Scarpa. Em relação à oposição, também. Inclusive, a gente conversou com pessoas ligadas à chapa de Roberto Melo e elas garantem que Gustavo Scarpa é um nome que interessa muito e que está sendo monitorado e que, com algum aporte financeiro, poderá receber alguma proposta também da chapa de oposição. Isto pode acontecer, mas, independente de quem for reeleito, o novo presidente do Internacional se interessa por Gustavo Scarpa. A grande questão é que o Gustavo Scarpa vai começar a definir o seu futuro antes da eleição do Internacional. Então é necessário um pouco de pressa. E aí a atual gestão pode até avançar nesse aspecto, contratando o Gustavo Scarpa ou buscando algum tipo de negociação com o Gustavo Scarpa para a próxima temporada. 4 milhões de euros é o valor pedido pelo Nottingham Forest e é um valor que o Inter, seja com a oposição ou seja com a atual gestão, entende que pode pagar, tá? Mas tem mais uma informação sobre o mercado de transferências, que envolve o volante Eric. E sim, o volante Eric sempre é lembrado nas janelas de transferências pelo Internacional. Acho que é a quarta ou quinta janela de transferências consecutivas onde o Inter sonda o volante Eric. E agora, a ideia dessa sondagem é em função da venda de Johnny, que vai acontecer no final do ano para a equipe do Real Betis. O Inter monitora jogadores que podem fazer essa função do Johnny. E o Eric é tido como um cara ideal para fazer essa função. Ele está no Atlético Paranaense, ele está há alguns anos já no Atlético Paranaense, que até tem algumas dificuldades em liberar o jogador, sempre faz algum tipo de jogo duro, tá? O contrato do Eric vai até 2026, tá? Então é bem complicado de buscar algum tipo de contratação dele. Seria mesmo comprando o jogador do Atlético Paranaense. Nessa temporada ele tem 29 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 gols e 3 assistências. É um baita jogador, o Eric, que há tempos é monitorado pelo Internacional, mas é bem difícil a contratação dele, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou falar aqui algumas odds desta semana, porque já começa a data FIFA, mas antes tem Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, na terça-feira tem Juventude. Odd do ABC, que joga contra o Juventude, lá em Natal, 6,33. Empate, 3,75. Juventude, 1,53. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!